A gente começa falando de produto interno bruto do Brasil, que cresceu 2,9% em 2023. Se a gente olhar lá para 2022, teve desaceleração, se a gente comparar. Vamos olhar então para o André Anelli agora, que vai trazer mais dados e também a manifestação do ministro da Fazenda sobre esses números divulgados. Fala, Anelli, bem-vindo, boa tarde para você. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você e a todos aqui ligados no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou esse crescimento de 2,9% do PIB em 2023, resultado impulsionado principalmente pelo setor do agronegócio. Esse setor cresceu 15,1% de 2022 para 2023 e teve, de forma disparada, o melhor índice entre todas as atividades econômicas do país. Mesmo assim, outros setores também apresentaram crescimento, como serviços, 2,4% e indústria, 1,6%. O resultado total do PIB, nesse valor de 2,9%, também representou uma superação das expectativas de analistas de mercado que apostavam em apenas um ponto percentual de crescimento, ou seja, 1/3 do que foi registrado. O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que o PIB do ano passado mantém o país no patamar de crescimento de 2022, que, como você disse agora há pouco, né, Evandro, foi de 3%, e Haddad disse ainda que esse PIB continua surpreendendo os analistas. O ano foi surpreendendo, né? E muita gente imaginava que, em virtude da política monetária muito restritiva, o PIB do segundo semestre do ano passado ia cair. Muita aposta de que haveria uma desaceleração a ponto de nós termos uma pequena retração na economia. A economia desacelerou, a taxa de juros, vocês estão acompanhando, continua das mais altas do mundo, o PIB desacelerou, mas não o suficiente para nos tirar do entorno ali dos 3%. Então, fechar 2,9% é bastante positivo para o Brasil. Além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nas redes sociais, o presidente Lula também se manifestou sobre esse crescimento do PIB. Ele comentou o seguinte, abre aspas, vocês lembram que a previsão de alguns era de 0,9%? Crescemos bem mais do que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade de vida, com qualidade e melhora de vida para todos. Fecha aspas, essa foi a manifestação do presidente Lula, lembrando que ele se encontra em missão internacional, nesta sexta-feira então com compromissos em São Vicente e Granadinas, e de lá acabou fazendo a manifestação em torno do resultado que foi divulgado hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Boa tarde para você. 2,9% acima do que era esperado para o mercado. Ô, Felipe Monteiro, eu vou começar contigo então. O mercado vinha sendo muito pessimista ou o governo federal estava otimista demais? O que você entende? Eu entendo que, mais uma vez, o mercado errou. E deve ser difícil você ser da oposição, deve ser difícil você ser da política do quanto pior, melhor agora. Quando você pega todos os indicadores do Brasil, nesse momento, todos apontaram melhora. O PIB cresceu 2,9%, o desemprego caiu no Brasil para quase 7%, a inflação, pela primeira vez em anos, está na banda da inflação. Ou seja, quando você pega todos os critérios técnicos, econométricos do Brasil, o Brasil está muito melhor agora do que estava nos anos anteriores, não é? É bom lembrar, por exemplo, que isso se deveu também ao agronegócio, né? O agronegócio do Brasil, que foi muito criticado pelo governo. E aí, na minha opinião, o grande problema de país que fica focado no agronegócio é que deixa a indústria de lado, né? Tem aquele termo que a economia chama de doença holandesa, né? Que o país que fica muito dentro do agronegócio, muito dependente do agronegócio, a tendência é se desindustrializar no decorrer do tempo. Então, o governo tem que ter políticas industriais, políticas para desenvolver a indústrias muito mais eficiente, de modo que a gente não fique dependendo somente do agronegócio. É isso que eu espero do governo nesse momento, criar um projeto de industrialização, de
diferente do que foi proposto agora, de modo a ter empregos melhores, mais qualificados e faça o Brasil realmente crescer mais sustentável. Eu vi aqui várias reações, Alan Gani quase não coube na cadeira de tanto que ele se mexeu. O Felipe Monteiro apresentou alguns dados positivos sobre o último ano, inclusive dizendo que isso desagrada bastante a turma do quanto pior, melhor. Você é da turma do quanto pior, melhor, Alan Gani? Não, claro que não. Eu sou da turma dos realistas. E como que essa turma dos realistas explica esse número de 2,9 agora? Então, o que aconteceu, Evandro? Primeiro, no argumento aqui do Felipe Monteiro, ele não coloca o contexto como esses números chegaram até aqui. Por quê? Porque se a gente pegar o governo anterior, a taxa de desemprego ali no auge da pandemia, o Segredo tem esse número de cabeça, acho que é 14,8, 14,9, e aí o governo entrega, o governo anterior, o governo Bolsonaro, entrega em 7,9, ou seja, toda essa recuperação do mercado de trabalho não foi no governo de agora, foi no governo anterior, possibilitou uma recuperação da renda que, lógico, ajudou a atividade econômica nesse ano. Ou seja, você está dizendo que o plantio foi feito, então, aproveitando essa questão do agronegócio. O plantio foi feito no governo anterior e a colheita veio em 2023? Exatamente. Mais do que isso, Evandro, Banco Central, tão criticado, segurou a mão de ferro toda a pressão populista e controlou a inflação. E aí o governo também é beneficiado por isso, porque houve uma recuperação da renda real. Filipão, e você omitiu isso no seu argumento. E o terceiro ponto aqui é que o presente da natureza, o agronegócio é super eficiente, mas a gente teve uma safra agrícola recorde. E tem um outro ponto ainda, tudo bombado de maneira artificial. O que restou para esse governo foi crédito subsidiado com o nosso governo. E a gente já viu isso daí, essa fórmula do desastre, lá atrás, Filipão. Felipe, eu vou abrir mais um espaço para você e depois passar para os nossos amigos também trazerem a opinião e a análise deles. Vai lá. É impressionante como o Gani acha que tudo que está sendo bem feito na economia, os resultados da economia que estão sendo favoráveis, é graças ao governo passado. Pelo contrário, poderia ser muito melhor se o governo passado tivesse investimento feito de forma muito mais eficiente do que foi feito, né? É bom lembrar, eu volto a falar aqui... Pega uma pandemia. É bom lembrar o seguinte, tem nada a ver com a questão dos grãos. O grande problema do agronegócio, as grandes vantagens do agronegócio da forma atual é que com a guerra da Rússia e a Ucrânia, o preço das commodities do Brasil ficaram muito mais altos. Então, o Brasil conseguiu vender commodities de forma muito mais caras para o exterior. Então, não tem nada a ver com o governo anterior do Bolsonaro. Teve um pouquinho de sorte do Lula, mas teve também políticas eficientes. É bom lembrar que no agronegócio, agora, Gani, o maior plano safra da agricultura, tanto familiar quanto do agronegócio, foi desse governo, 2023. Ou seja, não dá para você tirar da conta desse governo uma política pública bem feita. Bom, Gustavo Segré e Luiz Felipe Dávila, você acompanha bastante o agronegócio, Luiz Felipe Dávila, e a discussão acabou enredando para esse lado, obviamente, por conta do peso que ele tem sobre o PIB. Como que você analisa esses números e a forma como o Felipe Monteiro os propõe para a nossa audiência? Não, primeiro que o sucesso do agronegócio não é nem desse governo, nem do governo passado. É uma grande história de ganho de produtividade, de pesquisa, de aumento de área agriculturável, agricultura de ponta que o Brasil vem fazendo. Não podemos esquecer que há 15 anos atrás o Brasil era importador de alimento, hoje é um dos maiores exportadores de commodity agrícola do mundo. Então, esse ganho de produtividade... O agronegócio, há 40 anos, cresce, em média, 2% ao ano em produtividade. Isso é um absurdo, isso é uma coisa de ritmo chinês. Então, não é nem desse governo, nem do outro. Esse governo poderia ter ajudado muito mais. Porque, primeiro, tratou o agronegócio como fascista, que foi esse responsável por 1/4 do crescimento do PIB. Segunda coisa, poderíamos ter tido muito mais investimento, por exemplo, em infraestrutura, no saneamento básico, se o governo não tivesse criado aquela marola contra o marco do saneamento, que freou um monte de investimento que já estava preparado a ingressar no Brasil. Então, até acalmar isso, perdemos aí 6, 7 meses. E isso não só é emprego na veia, mas mais do que isso. Isto é resolver a maior dívida social do Brasil. 100 milhões de brasileiros vão ter acesso hoje a esgoto tratado. É um absurdo. E isso é o fracasso de políticas estatais de tantos e tantos anos. Terceiro ponto, nem esse governo
aprendeu uma lição fundamental com o agro. O que fez o agro crescer nos últimos 30 anos, Evandro, e ganhar esse 2% de ganho de produtividade? Abertura econômica, competir no mercado global, ser competitivo no mercado global. A política industrial que esse país segue há tantos anos, aliás, isso a gente pode debitar desde a época dos militares lá atrás, é exatamente o oposto. É proteger a indústria, é fechar o mercado, é entupi-la de subsídio e fazer com que essa indústria cada vez mais caia produtividade e competitividade. Por isso que a gente arruinou a indústria, não tem nada a ver com outra, senão um erro político histórico de tantos governos há mais de 40 anos. Gustavo Segré, você estava aí esperando para falar e com alguns dados na mão também. Por quê? Estava esperando ansioso para falar porque vamos tomar uma questão econômica. Na macroeconomia funciona todo como uma locomotiva e um trem que vem atrás. Quando para devagar. Quando começa, por estar parado, a ter atividade, tem atividade devagar. Então, quando a gente observa o resultado do PIB, o primeiro trimestre foi o melhor desempenho. Esse primeiro desempenho mostra que já vinha a locomotiva andando com uma velocidade importante, começa a parar agora. E vou trazer um exemplo sobre a macroeconomia levando para o Américo. Imaginemos que em lugar de ser um país é uma empresa. Então o que o governo está fazendo agora? Levando para o exemplo da empresa. As nossas vendas aumentaram 2,9%. A nossa geração de caixa aumentou 2,9%. Contratamos mais gente e fizemos um monte de obras, aumentamos a quantidade de filiais. E aí vem um cara e levanta a mão e fala, desculpa, senhor, estão ganhando dinheiro com isso? Conseguiram diminuir o gasto da empresa? Não estamos ganhando, não, temos déficit. Então é uma sensação interessante, é um dado positivo, sempre muito melhor uma economia crescendo que uma economia caindo. Mas o que vem depois também precisa ser controlado. E o governo não está controlando, que é na empresa. Claro, a geração de caixa é muito boa, mas quando você não tem lucro que alavanque essa geração de caixa, você está tendo uma gestão ruim. E aqui está tendo uma gestão ruim porque não está conseguindo levar um equilíbrio. Um equilíbrio fiscal já seria maravilhoso. Nem falar de um superávit fiscal. Por quê? Porque quanto mais arrecada, mais gasta. Interessante. Ô, Felipe Monteiro, na sua análise positiva, você leva em conta o déficit que o país tem hoje? Eu acho impressionante. Estava com saudade de participar de um programa com o trio Passapano, né? Eu fico feliz de estar aqui participando desse programa. Nós temos uma figurinha do Passapano, já a gente já coloca no ar. Agora você provocou. Trio. Agora a gente vai te amassar. Tava pegando leve. Por que trio Passapano para quem? Está passando pano para o governo anterior. Não está reconhecendo... Não. Assim, vamos lá. Primeiro Trazendo fatos, Filipão. Vamos lá. Antes de responder a tua pergunta, primeiro é o seguinte. Até o seguinte, chamado Luiz Felipe Dávila de Passapano. O Dávila desconhece o papel importante que o Estado teve na agricultura. O Brasil, no passado, a terra do Brasil não conseguia produzir nada. Graças à tecnologia do Embrapa, que é um órgão estatal, a agroindústria se desenvolveu. Então não dá para você ignorar o papel do Estado no desenvolvimento do agronegócio. Outro ponto importante que tem que colocar aqui, né? Apesar da indústria, do agronegócio ter sido o principal setor que gerou esse crescimento econômico, todos os setores tiveram crescimento. Serviço teve crescimento, indústria teve crescimento também. E isso foi fruto de políticas acertadas do governo. Quais? A gente sabe, por exemplo, que para calcular o PIB, você calcula o quanto que as famílias gastam. Graças ao projeto que estimulou as pessoas a renegociarem a dívida, desenrola, as famílias puderam gastar mais. Outra variável, o quanto que as indústrias investem, as empresas investem. As empresas do Brasil estavam endividadas. O governo teve uma política de crédito para as indústrias. A terceira variável é o investimento público. E o Brasil deu investimento público. A quarta variável, que é a balança comercial, que é dependente do agronegócio, que se manteve constante. Ou seja, quando você pega todos os setores da economia e todas as variáveis do cálculo do PIB, você vê melhora graças à política do governo. Aí tem a pessoal da direita, né, representada pelo Segré, pelo Gani e pelo Dávila, que acha que a política econômica é buscar o equilíbrio fiscal, o tal superávit primário. Isso é conversinha. Nenhum país do mundo tem déficit fiscal zero. Os Estados Unidos têm $1 trilhão de déficit. A França tem 2% do PIB de déficit. Ou seja, não é importante o país em desenvolvimento buscar somente
o superávit. O importante é buscar crescimento econômico e redução da desigualdade. O Filipão contestou vocês três aqui, então eu vou abrir um espaço para cada um. Vocês só não exagerem no tempo para a gente poder fazer o debate girar. Começa contigo, eu vou ser Gani. bem objetivo. Essa fórmula que o Felipe está propondo, baseada no consumo, crédito direcionado, levou o Brasil a um desastre. Foi implantada no segundo governo Lula e principalmente no governo Dilma. Gerou 2 quedas de PIB, Filipão, de mais ou menos 3,5%, a lá pandemia, a lá guerra, sem ter tido guerra, sem ter tido pandemia. Foi um desastre fiscal. Na lógica dele, basta gastar mais que cresce. Se fosse assim, Evandro, a Argentina seria o país mais rico do mundo, a Venezuela seria o país mais rico do mundo, Filipão. Essa fórmula... E outra, você não mencionou, você falou, todas as variáveis melhoraram. Houve queda de 3% no investimento. Variável fundamental... Investimento público? Não, investimento como um todo. Eu tô falando de investimento público. Não, na equação do PIB lá. Investimento, qual que é a equação bruta de capital. Houve queda de 3%. Isso não garante crescimento de longo prazo no país, Filipão. Gani, a variável que eu estou falando é investimento público. É uma variável do cálculo do investimento. Caiu investimento. Privado. O governo caiu investimento. Mas investimento caiu. Caiu investimento privado porque as empresas estão endividadas. Graças a políticas equivocadas do governo passado. Ô, Monteiro, você está levantando a ira aqui dos nossos comentaristas. Fazia tempo que isso não acontecia. Fala, Gustavo Segré. Vou tomar um Rivotril. A geração de bens e serviços finais é o que determina a quantidade do PIB. Não é somente uma análise de consumo familiar, de gasto, porque senão, concordo com o Gani, dá crédito para todo mundo, dilmou a economia de novo e estava indo por esse caminho, solta crédito para todo mundo gastar dinheiro e você vai ver o desastre que vai gerar. E aí você vai ter um aumento do consumo das famílias. É a geração de bens e serviços finais que determina o PIB em qualquer país do mundo, inclusive nesse aqui. Mas quando você não consegue, e o presidente não consegue diferenciar entre investir e gastar, e ele fala, não, gasta, eu vou tomar uma colocação que você colocou. A equilíbrio social, a melhora social e o equilíbrio social e o desemprego, você combate com geração de emprego, não com assistencialismo barato sem contrapartida. E o exemplo está em Maranhão. Maranhão, o país mais pobre que tem no Brasil, das 10 cidades mais pobres do Brasil, 4 estão em Maranhão, e você tem 1,3 milhões de pessoas que têm ajuda social e 600 mil pessoas que são geradoras de emprego. Como que está o resultado? Uma porcaria. É o estado mais pobre de tudo. Então essa fórmula que você propõe não aplica. Quando você coloca muito dinheiro sem a contrapartida, não aplica, não consegue resolver a pobreza. Aí você tem um exemplo concreto, Maranhão. Dávila. Olha, graças a Deus, o Felipe Monteiro está no 3 em 1 e não está no governo, porque senão o Brasil é um desastre total. Ainda bem, continue aqui, Felipe Monteiro, pelo amor de Deus, não aceita um cargo no governo que você for com essas ideias malucas. Por quê, Dávila? O Brasil está perdido, nós vamos Dilma 2 no pé no acelerador, Brasil ladeira abaixo, entrando no barranco e batendo de frente. Pelo amor de Deus, é tanta asneira que eu não sei nem por onde começar. Eu vou falar 3 coisas aqui que eu acho importantes. Não foi a Embrapa. Sempre ele fala 2 coisas importantes, agora são 3. Não, normalmente a tradição são 2. Tem 2 coisas. Quando ele aumenta para 3 é que o negócio está... É que tinha que falar 10, senão a gente vai ficar o programa... O foguete está decolando. Primeira coisa... Vamos lá, rematem. A Embrapa, lógico que teve um papel importante. Agora, dizer que a Embrapa é a responsável pelo crescimento do PIB agrícola nos últimos 40 anos, 2%, é um absurdo total. A Embrapa, sim, ajudou muito, principalmente em 2 culturas, soja e milho. Mas toda a melhoria tecnológica, por exemplo, no ramo da cana-de-açúcar, não teve uma coisa da Embrapa. Foi todo investimento privado. Então, assim, lógico que é importante, mas o que foi mais importante é ter muita pesquisa e desenvolvimento, abrir a economia e se tornar competitivo globalmente. Porque se não tivesse feito isso, ficado no mercado interno, seria uma porcaria não ter acontecido nada com essa pesquisa, não teria virado capital, não teria sido responsável por 1/4 da exportação brasileira. Então esse é o primeiro ponto. Lógico, é importante. Então, ninguém está dizendo aqui que Estado, ninguém é libertário. A gente está dizendo, lógico que ter uma empresa de pesquisa é importante, como teve em várias universidades, pública e privada, e é preciso ter pesquisa, e é isso mesmo. Então, o primeiro ponto é esse. O que acontece é que a indústria nunca quis se submeter à abertura econômica. A indústria sabota a abertura econômica o
tempo inteiro, porque que a reserva de mercado, que é mais subsídio, é um país que até hoje gasta 550 bilhões de reais por ano em subsídio, só para proteger esse setor. Perdemos competitividade em toda a indústria. Nós somos arruinados porque nós perdemos a competitividade para os países do leste europeu. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, e último, é o mais importante, é a questão da relação dívida-PIB. Por que isso é importante? Porque isso puxa a taxa de juros para cima. Está aí o orçamento da nação esse ano. Metade do orçamento da nação é pagar taxa de juros e obrigações financeiras. Por quê? Porque o Brasil é o país emergente com a maior relação de dívida-PIB. É isso que faz o juro ficar alto. Então, não é nenhum fetiche que precisa equilibrar as finanças públicas. Se não fizer isso, não dá para derrubar a taxa de juro. E a taxa de juro, o custo dessa taxa de juro por causa de obrigações financeiras, rouba metade do orçamento. Então, é preciso ter juízo, sim. Que se você gastar mais do que você ganha, você vai no banco, você vai ver o tamanho do juro sobre o teu cheque especial, o cartão de crédito que vai ser. É isso, porque o banco olha e fala assim, é óbvio que você não tem capacidade de pagar o que você deve. E isso acontece com o país. Então, essa irresponsabilidade fiscal é marca de muitos governos. Nós, hoje, comemoramos 30 anos do Plano Real. E qual que era a âncora do Plano Real? Superávit primário, câmbio flutuante, metas de inflação. E esse tripé que segurou o Brasil durante tanto tempo foi jogado na lata do lixo pelo governo petista.